Salmo de número 91, nós vamos ler apenas a primeira parte do primeiro versículo, e a partir daí nós vamos estar refletindo, vamos estar pensando o que é que o Senhor quer falar para nós nesta noite, nesta palavra, neste texto. Salmo 91, a primeira parte do versículo 1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, primeiro, pensar o que é habitar no esconderijo do Altíssimo, o que é estar escondido no Altíssimo, porque para receber todas as outras bênçãos, todas as outras promessas que nós temos dentro desse salmo, é necessário cumprir o primeiro requisito que está na primeira parte do versículo 1: habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós sabemos que habitar é viver, né? Habitar é viver. Então, viver no esconderijo do Altíssimo é estar sempre em sintonia com o Senhor, está sempre ligado com o Senhor. Quando nós olhamos uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 16, a parábola do rico e Lázaro, nós vemos que o rico, os dois morreram, e que o rico, depois da sua morte, estava num lugar de tormento, num lugar de sofrimento. Já Lázaro, que era aquele mendigo que esmolava a mesa do rico, ele estava no seio de Abraão. Então ele estava lá junto com Abraão, no seio de Abraão, e Abraão ali simbolizando o próprio Deus. Então nós temos assim uma ilustração para entender o que é habitar no esconderijo do Altíssimo. Assim como Lázaro estava no seio de Abraão, nós precisamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. E a partir daí nós vamos usufruir das bênçãos e promessas que nós temos aqui no Salmo 91. Existem pessoas que em sua casa abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam lá aberta, como se apenas a Bíblia aberta no Salmo 91 fosse trazer uma proteção, como se a Bíblia aberta no Salmo 91 fosse um amuleto, algo sagrado que fosse proteger a pessoa e proteger aquela casa. Esquecem as pessoas que a Bíblia não é amuleto. A palavra de Deus, ela precisa ser encarnada, ela precisa ser vivenciada, entendida, para poder ser vivida por nós. E habitar no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a parte B do versículo vai dizer: descansa à sombra do Onipotente. E nós estamos vivendo tempos turbulentos, estamos vivendo tempos de muita agitação, e a gente já começa a vislumbrar, por causa disso, de toda essa turbulência que há no mundo, nós começamos a vislumbrar a proximidade, a brevidade da volta do nosso Senhor Jesus para vir nos buscar. E o fato é que as pessoas não têm descansado à sombra do Onipotente. A agitação do dia a dia das pessoas, a agitação que nós vivemos, as preocupações do dia a dia, tem levado as pessoas a um quadro de sofrimento da alma, a um quadro muitas vezes depressivo. E aqui o Salmo diz que nós precisamos descansar à sombra do Onipotente. E Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versos 28 e 29, Jesus dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, essa palavra de Jesus é uma palavra necessária para hoje, porque nós não temos conseguido descansar. Os nossos problemas do dia a dia, do trabalho, da família, as preocupações, muitas vezes com o dia de amanhã, quando Jesus diz: olha, contempla aí os pardais, eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, eles não trabalham, mas o Pai Celeste os dá. Muitas vezes estamos nos preocupando: o que é que eu vou vestir amanhã, que roupa, o que é que eu vou calçar amanhã? E Jesus dizia: olhe os lírios do campo, nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua grandeza, conseguiu se vestir com tal beleza, como o lírio, os lírios dos campos. Quem vale mais para o Senhor? Os pardais, os lírios, ou nós que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor? Essa palavra é para os nossos corações, para o meu coração, para o seu coração, porque temos vivido demasiadamente preocupados e precisamos descansar à sombra do Onipotente, descansar à sombra do Onipotente. E assim como Jesus disse no texto que eu li aqui de Mateus: e achareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes a gente não consegue nem orar, a gente começa a orar e os pensamentos vão para um lado, vão para o outro, e a gente não se concentra. A gente estava até conversando hoje pela manhã, minha esposa conversando sobre isso em casa, e fica aquela turbação na nossa mente e a gente não consegue se concentrar nem na oração. Aí quando volta assim: onde é que eu estava mesmo? Porque os pensamentos, as turbações e as perturbações invadem a nossa mente. Mas Jesus nesta noite ele está dizendo: achareis descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Achareis descanso para a vossa alma. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, descansar à sombra do Onipotente, deixar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o nosso coração, inunde a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Salmo diz também que Ele dá segurança àqueles que descansam à sombra do Onipotente. Ele diz, no versículo 4 do Salmo 91: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Então, meus queridos, por que é que entendemos tanto? E temos sempre o Salmo 23 na nossa boca, né? Que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará. E lá na frente, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E muitas vezes falamos esta palavra, mas estamos trêmulos, deixando que qualquer coisa nos abale e abale a nossa fé. Mas Ele é aquele que nos dá segurança, cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Porque o Salmo diz: Ele te livrará do laço e da peste. Versículo 3: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Nós sabemos que existe um que constantemente fica colocando laço no nosso caminho para ver se a gente cai. Mas ele diz: ele te livrará do laço do passarinheiro, mesmo que cave na cova, para ver se caímos nela. Quem vai cair na cova vai ser aqueles que cavaram a cova. Eles próprios cairão na cova, porque o Senhor é quem nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor é quem nos livra da peste perniciosa. Louvado seja o nome do Senhor. E foi cantada ainda há pouco aqui a canção: eu não sou mais escravo do medo. E aqui neste salmo temos no versículo 5 e no versículo 6, quando ele diz: não te assustarás do terror noturno. Tem gente que, se não tiver uma luz acesa em casa, não consegue dormir, não é? Mas, meus queridos, a luz que ilumina a nossa vida é o próprio Jesus, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Eu só consigo dormir no escuro. Se tiver uma luz acesa, meu sono fica perturbado. Mas tem pessoas que realmente não conseguem, tem sempre a luz acesa em casa. Mas a nossa luz, a luz que ilumina o nosso caminho, é o próprio Senhor. E o salmista dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, não temeremos, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que, quando a casa não tem forro, é só o telhado assim, um gato passa por cima do telhado e a pessoa já está se tremendo lá. Eita, estamos chegando à minha casa. Chega, Jesus. É só um gatinho passando em cima do telhado. E ele diz: não te assustarás do terror noturno, não é isso? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, a partir do versículo de número 7 até o versículo 15, nós vamos ver que o Senhor dá proteção. Mas, como eu disse no início, para quem é essa proteção? Para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo é estar em comunhão, é estar em sintonia com o Senhor. Né? Como aquele meme que hoje em dia a gente chama meme, né? Um dito, uma piada que o povo fazia antigamente. Dizia: o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Ou você está com Deus, ou você está com o inimigo. Não dá para servir a dois senhores. Ou você está no caminho, ou você está fora do caminho. Não dá para servir aos dois senhores. Então, estas promessas são para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão em sintonia, aqueles que estão ligados com o Senhor dia a dia. Nós pecamos sim, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas nós não somos pecadores profissionais, nós não pecamos voluntariamente, nós não procuramos o pecado. O pensamento de dizer: mas Deus é misericordioso, Deus perdoa. Mas Deus não é justiça. E a Bíblia diz que Ele é aquele que castiga o filho a quem ama, para que não se perca. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ver do verso 7 ao verso 15 as promessas que nós temos para quem habita
no esconderijo do Altíssimo. A partir do verso 7 diz assim, ó: cai mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu serás atingido? Não, louvado seja o nome do Senhor. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo de quem? Do ímpio. O castigo é para o ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua moradia. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo, fizeste do Altíssimo a tua moradia. Verso 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Louvado seja Deus. Tome posse, meu irmão, minha irmã, dessa palavra, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E ainda mais ele diz, ó: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Por quê? Porque a mim se apegou com amor. Nós sabemos que foi Ele que nos amou primeiro. Mas quem se aproxima do Senhor precisa amá-lo. Porque nós não servimos a Deus pelo medo. Ou eu sirvo ao Senhor ou eu vou para o inferno. Não, nós devemos servir ao Senhor porque Ele nos chamou, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou como seu amor. E nós precisamos amar esse Deus, que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amar a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, porque a mim se apegou com amor. O que é que o Senhor vai fazer? Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Como é que a gente conhece o Senhor? Isso mesmo, através da palavra de Deus. É impossível conhecer a Deus sem conhecer a palavra, porque a palavra de Deus, ela é chamada de a revelação especial de Deus. Aquilo que Deus quis revelar para a humanidade, Ele, através dos seus santos discípulos, apóstolos, profetas, deixou registrado. Então, tudo que o ser humano precisa saber sobre Deus para receber a vida e a salvação está na Bíblia, está na palavra de Deus. E Jesus, quando orava lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E às vezes nós estamos: Senhor, me ajuda a ter uma vida santa. E esquece que a santidade, ela vem através da palavra de Deus. Precisamos orar? Sim. Precisamos nos consagrar? Sim. Mas precisamos conhecer, em primeiro lugar, a palavra. Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus sem conhecê-la? Então, através do conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos conhecer a Deus. E o verso 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos tantos nomes dados ao Senhor, não é? Tem aquela canção do Kleber Lucas, não é? Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Shalom. E são tantos nomes, e cada nome com um significado. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da paz, Ele é aquele que guerreia a nossa guerra, a nossa batalha,
Ele é aquele que vai à nossa frente e vence por nós. Então todas essas promessas são não para aquele que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, amarelando em cima constante, mas para aquele que tem dentro de si a palavra de Deus e busca viver esta palavra. Descansa à sombra do Onipotente, habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E aí nós vemos no final desse salmo que nós vamos ter uma promessa, vejam só, uma promessa de longevidade. Ele diz assim: saciá-lo-ei com longevidade. Então o Senhor vai saciar essa pessoa com muitos dias sobre a terra. Muitos dias sobre a terra. É verdade que nós vimos há uns anos, poucos anos atrás, durante a pandemia, como que o Senhor fez uma colheita, levou muitos, né? A gente estava até conversando lá em casa, ouvindo aqueles hinos mais antigos, e minha esposa dizia: o lindo coral lá do céu não vai ter mais lugar, porque esse já foi, aquele outro já foi, aquele outro já foi, né? Vozes como aquele que canta O Homem de Branco, agora deu um branco, né? Deu um branco, mas alguns homens e mulheres de Deus já ceifou, né? Pessoas dedicadas à música, que tantos hinos cantaram que alegraram nosso coração. Mas o Senhor nos permite estar aqui, está dando mais anos de vida para nós, porque Ele tem colocado uma missão na mão de cada um de nós. E nós precisamos abraçar aquilo que o Senhor tem feito, tem colocado em nossas mãos, porque Ele diz: saciá-lo-ei com longevidade. Se o Senhor está nos dando mais uns anos aqui, não é para ficar parado, mas é para fazer aquilo que Ele tem colocado como propósito na nossa vida. E precisamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida, enquanto Ele está nos dando todos esses anos ainda para viver, né? Há um ano atrás, no mês de agosto, eu me preparando para ir para a escola, eu senti uma forte dor no peito. Quando eu cheguei na UPA, eu estava infartado. E alguém disse assim para mim, um pastor amigo meu, disse assim para mim: quando a pessoa passa por isso, é porque o Senhor está chamando. Mas o Senhor permitiu que eu continuasse. Por isso que eu estou aqui nesta noite. Porque se o Senhor tivesse levado, hoje os irmãos não estariam ouvindo esta palavra através de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem os seus propósitos, e nenhum dos seus planos deixará de se cumprir na vida dos seus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não vamos abrir mão daquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra, mas também não vamos nos afastar daquilo que o Senhor tem colocado como propósito, de habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Não vamos deixar que as coisas desta vida roubem a nossa paz, roubem a nossa tranquilidade, roubem a nossa comunhão com o Senhor. Mas vamos, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, buscar a Deus. E assim, ele termina o verso 16: e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor nosso Deus e Pai
Pai, aplique esta palavra no coração de cada um de nós, no meu coração também, porque a palavra primeiro tem que ser para aquele que está pregando, para poder atingir os outros. Então, que esta palavra venha ao encontro do nosso coração, que não deixemos que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com Deus, nem aquilo que o Senhor tem colocado como propósito para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe nesta noite.